A intensidade dos treinos do Porto começa a preocupar alguns adeptos. Já há uma previsão para o tempo de recuperação do De Jong e do Willian Gomes e há novidades incríveis no mercado de transferências. Mas vamos começar então pelo jogo de ontem. Foi um jogo à porta fechada com o Lusitânia de Lourosa. Um amigável, um jogo-treino que serviu para o Farioli a retomar os índices competitivos da equipa. Ele tem feito isto noutras semanas com menos intensidade, com menos jogos. Portanto, não temos muitos detalhes do que aconteceu. Sabemos que o Samu e o Willian Gomes marcaram os gols do Porto. Sabemos que ficou 2-2. Sabemos que o Farioli ficou muito chateado, muito zangado com a atitude do Lourosa. Não sabemos aqui se eles foram muito agressivos ou não. Isto aqui dá aso a muitas teorias. Se o Lourosa, há quem diga que o Lourosa foi para lesionar jogadores, há quem diga que foi lances casuais, há quem diga que é da intensidade do jogo do Porto, que nós sabemos que é muito alta. O que é certo é que o Porto tem uma taxa de lesão muito alta para o início de época. Já muitos jogadores titulares lesionados. O Samu, que marcou o golo, acaba de recuperar. O De Jong, que já havia aqui dúvidas se ia ficar com o lugar de Samu ou não, lesiona-se. O próprio Willian Gomes, que estava em grande forma e que se vinha afirmando, também sai lesionado do jogo. Eustáquio estava fora por lesão, tudo bem que foi com as seleções. O Gabri Veiga, que ainda não está totalmente recuperado, também não jogou. Néuen Pérez também não jogou para gerir esforço. Alberto Costa também se lesionou nos últimos dias. Martim Fernandes continua a recuperar de lesão. São muitas lesões. O plantel do Porto está bem estruturado, mas com tantas lesões começa aqui a fraquejar e por isso que já se fala tanto da possível titularidade do Pedro Lima, por exemplo, porque são jogadores da equipa B que começam a ganhar espaço porque são muitas lesões. O próprio PP, que também teve um problema ocular e que só agora está de volta aos treinos. Francisco Moura, que penso que foi o primeiro a ter problemas musculares logo ali no início da pré-época. E agora não sei se me está a escapar mais algum, se estiver podem deixar nos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. E realmente começa a haver alguma preocupação com esta intensidade muito alta. É verdade que esta intensidade é o que mais entusiasma os adeptos, é o que faz mais sonhar, é o que faz com que toda a gente tenha tanta confiança que o Porto pode voltar a ser campeão. E como dizem muito aqui nos comentários dos vídeos, quem sabe ser campeão da Liga Europa também. Há muito tempo que não se via um Porto tão intenso, com tanta qualidade de jogo. Aquilo que eu digo, até no jogo com o Sporting, que seria o jogo mais difícil e com uma equipa que iria igualar os níveis de agressividade do Sporting, não conseguiu igualar. O Porto quase que passa por cima das quesilhas de adversários. O Porto parece que está sempre um passo à frente, que corre sempre mais que o adversário. Tudo isto é muito positivo. Agora tem um lado, um ónus, um lado mau, que é esta quantidade enorme de lesões, que se for assim durante a época toda, o Porto não vai ter profundidade no plantel para tantos jogadores em recuperação. O Porto ainda não confirmou a gravidade da lesão do Luuk de Jong. É uma lesão, ao que parece, igual ao de Martim Fernandes. Foi a forma como ele pousou a perna, parece que num choque com o guarda-redes do Lourosa. Muito parecido com o Martim. E agora ele vai ter entre 1 mês e 3 meses para recuperar. Sendo que o De Jong é mais velho que o Martim, eu apontaria aqui para os 3 meses. Porque se o Martim demorou a recuperar, eu acho que o De Jong, tendo em conta a idade dele, vai demorar mais. Enfim, é só uma possibilidade, não temos ainda confirmações, vamos ver o que é que o clube diz. Acaba por ser aqui uma sorte, entre aspas, porque o Samu já tinha aqui o lugar em risco, vai jogar, é uma sorte para o Samu. Pode ir Gul também, que passa de terceira opção para avançado, passa para segunda. Os detalhes da lesão, a forma como descrevem que o De Jong chocou contra o guarda-redes, ficamos aqui na dúvida se foi demasiada impetuosidade por parte do Lourosa, ou se foi aquele dar tudo do De Jong que faz com que ele vá contra o guarda-redes. Enfim, eu não tenho imagens do lance, mas pela descrição mostra pelo menos essa tal intensidade. Eu acredito que o Porto não tirou o pé, porque se o Porto é muito intenso nos treinos, também vai ser intenso nos jogos de treino. De qualquer forma, para o Farioli ter ficado tão chateado, algo deve ter acontecido, e nós sabemos bem como é, quando o Porto joga com equipas mais pequenas, costumam ser muito agressivas. O Lourosa vem da segunda liga, não sei como é que será num jogo de treino, mas podem ter sentido mais motivados por jogar contra o Porto. E o que é certo é que uma equipa menos competente, para tentar igualar uma intensidade tão alta, pode se tornar demasiado agressiva. Isso é uma realidade. O outro lesionado do dia foi o Willian Gomes, que ainda teve tempo para marcar mais um golo. Ele continua a faturar em todos os jogos. Parece que a lesão dele não é nada de grave, foi só uma picada que ele sentiu no músculo. Lá está, mais uma lesão muscular. No entanto, parece que pode até recuperar a tempo do Nacional. Não há ainda confirmação do clube, mas as notícias indicam que ele deve estar disponível. De qualquer forma, as pistas que nos vêm desse jogo é que o Pedro Lima vai ser titular contra o Nacional. Porque o Pedro Lima fez o jogo inteiro a lateral direito. Portanto, parece que o Farioli está a tentar
em tempo recorde, adaptá-lo e dar-lhe o ritmo de jogo necessário para jogar nessa tal intensidade. As características que nos indicam sobre o Pedro Lima, eu hoje via mais uma entrevista de um selecionador, penso que de sub-17 do Brasil, a falar de Pedro Lima. O Pedro Lima é um jogador que joga muito bem por dentro e por fora, no ataque, é um lateral muito ofensivo, que faz golos e assistências, tem muita intensidade, que aprende muito rápido, tem a tal humildade que todos têm apresentado como ponto forte os reforços do Porto. Portanto, está nessa linha. Se o Farioli conseguir adaptá-lo ao tempo, ele deve ser titular. A descrição que fazem das características dele é muito parecido com o Alberto Costa. Agora, é um jogador mais jovem e que acabou de chegar, vamos ver, mas em princípio vai ser o Pedro Lima, tendo em conta que jogou o jogo inteiro. As outras possibilidades para lateral seria o PP, como tínhamos falado ontem. Eu acho que o PP não vai querer jogar a lateral. Ontem alguém deixava nos comentários que o jogador não pode querer ou deixar de querer. Enfim, idealmente seria assim. Agora, nós sabemos que existem estatutos e que existem certas vontades dos jogadores que são para ser levadas a sério e às vezes levanta-se aqui problemas sem necessidade. Já o Nohan Pérez seria outra opção para lateral direito, mas o Nohan Pérez tem feito uma grande dupla com o Bednarek. Eu sei que esta minha opinião não é partilhada por todos os subscritores do canal, mas o Nohan Pérez para mim passou de patinho feio para uma grande dupla com o Bednarek. É verdade que faz aquele autogolo a meias com o Bednarek contra o Sporting. Faz também um golo a meias com o Alberto Costa, mas o Nohan Pérez, quem o viu no final da época passada e quem o vê esta época, está completamente transformado. E na defesa não se deve mexer muito, o Farioli também não é de mexer muito e é de manter os jogadores em quem confia mais. Isto para voltar a falar-vos do Kiwior. Eu acho que o Kiwior vem para lateral esquerdo e eu começo a achar que o Kiwior pode ser titular neste jogo. Um Pedro Lima do lado direito, o Kiwior do lado esquerdo. Até porque sendo o Pedro Lima tão ofensivo e sendo ainda um jovem que pode cometer certos erros defensivos, o Kiwior pode ajudar na defesa fazendo uma espécie de linha de 3, até porque o Nacional em princípio vai jogar mais à defesa. Portanto o Porto pode atacar mais e pode ser aqui uma solução para o Kiwior jogar já do lado esquerdo, sendo mais defensivo do que o Pedro Lima, equilibrando aqui o facto do Porto estar já com um jovem com pouca experiência e muito ofensivo. Os internacionais vão chegando a conta-gotas. Hoje penso que chega o Froholt, que foi um dos melhores em campo no jogo da Dinamarca contra a Grécia, mais uma grande exibição. O selecionador elogiou-o muito. Ele vem muito motivado, parece que fez declarações a dizer que aposta muito nesta época e nós sabemos o quanto o Froholt é necessário nesta equipa. Ele é quase a imagem de marca, é a grande figura deste início da época do Porto. E numa altura em que o Eustáquio e o Gabri Veiga estão ainda a recuperar de lesões, em que Pablo Rosário e Varela ainda demoram a chegar, o próprio Rodrigo Moura também vai chegar entre hoje ou amanhã. É essencial que o Froholt, o patrão no meio-campo, esteja na sua melhor forma e ele chega aqui ainda há tempo de fazer uma gestão e voltar a treinar com a equipa, ambientar-se com a equipa. Eu tinha dito que achava que no meio-campo ia jogar o Gabri Veiga em vez do Moura, pela questão de que o Gabri Veiga ia ter mais uma semana de treino do que o Moura. E ele naturalmente já é preferido pelo Farioli e tendo mais uma semana de treino iria ser titular, só que o Gabri Veiga não jogou contra o Lourosa, ou seja, ele está ainda em recuperação, chegando no Rodrigo Moura em alta rotação, que fez bons jogos pela seleção de sub-21, motivado e depois de ter feito um grande jogo contra o Sporting, pode ter aqui mais uma titularidade à vista? E eu diria que sim. Fica-me apenas a dúvida no número 6, porque o Porto tem aqui 3 opções válidas: Pablo Rosário, Varela e Eustáquio. Sendo que o Eustáquio ainda está recuperado da lesão, mas parece que vai estar apto para o jogo nacional, acaba por ser o que está mais tempo com a equipa. Varela vai chegar muito em cima, é preciso ver que condições é que ele vai chegar. O Farioli não facilita nisso. E temos o Pablo Rosário, que até é a mais forte possibilidade para jogar a 6, já é um jogador da confiança do treinador, chegou e jogou logo contra o Sporting e pode aproveitar aqui o facto do Varela chegar cansado pela sua estreia na seleção. Embora, claro, o Varela vem super motivado porque estreou-se pela seleção e vai aqui aumentar as esperanças do Nohan Pérez também. Esperemos que passe essa motivação para ele ele também acredite que pode chegar ao Mundial pela seleção da Argentina e aumentar ainda mais o seu nível ali ao lado do Bednarek, agora que está ali acossado com a presença do Kiwior e também do Perpites, que já lá estava. Hoje também joga o Diogo Costa, não sei se ele chega amanhã ou depois da manhã, mas também sendo um guarda-redes não é tão grave, não precisa de tantos treinos para voltar a reintegrar-se com a equipa. E o Diogo Costa também vai chegar mais motivado a esse jogo com o Nacional, porque em princípio vai ter essa renovação de contrato. Hoje ainda há muitas notícias que falam sobre o Vilas-Boas ter ficado irritado com o facto do treinador do Galatasaray ter falado do Diogo Costa, dizendo que o Porto queria 45 milhões de euros. Eu já disse ontem que eu acho que foi um erro o Porto ter-se pronunciado perante as declarações do treinador do Galatasaray, porque assim deu mais ênfase às palavras dele, que podiam nem ter chegado cá. O Diogo Costa, que já não deve sair, os portistas podem respirar de alívio. Eu puxaria aqui uma notícia relacionada com o Sporting, que surge no dia de hoje, em que o Al Ittihad está interessado no Gonçalo Inácio e vai tentar contratá-lo até ao fecho de mercado na Arábia, que é até 10 de setembro. E porquê que eu acho esta notícia interessante? Porque mais uma vez é o Al Ittihad, que
tem aquele dirigente que era do Benfica e que está a fazer o mesmo que fez com o Mora. Eu acho pouco provável que eles vão levar o Gonçalo Inácio, mas mexem sempre com a cabeça de algum jogador que é rival do Benfica. Enfim, posso estar aqui a exagerar, mas parece-me um padrão. Fizeram isto com o Rodrigo Mora, agora estão a fazer com o Gonçalo Inácio. E eu achei interessante, gostava de ver o Ali Tiato também interessado em jogadores do Benfica. Uma outra polémica que podia ter acontecido, mas que não chegou a acontecer felizmente, foi que o Nacional estava a ameaçar não comparecer no jogo no Estádio do Dragão. O Nacional tinha marcado o voo para domingo, depois a Liga mudou a data para sábado do jogo e o Nacional disse que não tinha voo, mas parece que a Liga já arranjou o voo e é menos uma polémica. Enfim, se eles faltassem ao jogo, os prejudicados seriam eles, que iam ter a derrota, e o Porto teria até aqui uma vitória em que não precisava de arriscar colocar internacionais que acabaram de chegar, descansava mais equipa, tinha mais tempo de treino e mais tempo para recuperar os lesionados. Não era assim tão mau, mas de qualquer forma os adeptos querem ver a equipa em competição, é muito mais bonito ver a equipa em competição, o estádio vai estar cheio, penso que se não está esgotado, está quase, eu acho que era 2.000 bilhetes que faltava vender, e vai ser um jogo que vai então marcar o regresso do Porto à competição depois desta paragem para as seleções, que tanto custou aos adeptos que queriam continuar a ver a equipa a fazer aquelas grandes exibições. Eu acredito que a equipa venha ainda mais forte depois desta paragem. Havia muita preocupação que os jogos das seleções prejudicassem, que trouxessem algum jogador lesionado, algum jogador crucial. Acabaram por ser os que ficaram, que se lesionaram. De qualquer forma, o Porto vai com uma equipa forte, com algumas novidades no 11. E eu apontaria para Kiwior no lado esquerdo, Pedro Lima do lado direito, o Samu para o lugar do De Jong, o PP para o lugar do Willian Gomes, que eu acho que o Willian Gomes, mesmo que esteja recuperado, vai entrar só na segunda parte, um pouco à imagem do que tinha acontecido com o Samu em Alvalade também. E penso que o Rodrigo Mora a número 10, depois número 6. Em princípio vai ser o Varela, mas vamos ver como é que ele chega. Já sabemos que o Porto tem, para ali tem várias opções, tem 3 opções, e o Farelli não vai facilitar, até porque talvez a preferida dele seja o Pablo Rosário, mas em princípio é o Varela, se ele chegar em boa forma. Mas até lá ainda podem surgir muitas novidades. O Porto não tem que baixar a intensidade com que está a treinar e a jogar, tem que encontrar melhores soluções para que não haja tantas lesões. E um dos pontos fortes também deste Porto é que não tem ficado refém de nenhuma individualidade. Reforçou-se muito e bem, com muita qualidade, mas nota-se que a equipa está acima do individual, o coletivo está acima. E quando entraram jogadores como o Zaidu, o próprio Pablo Rosário que entra quase sem treinar com a equipa, ou até o Gruitch e o Zé Pedro naquela fase mais inicial, têm entrado sempre bem. Sempre que o Porto mexeu na equipa, a equipa continuou com essa intensidade alta e isso também dá algumas garantias perante tantas lesões. Vamos ver se o De Jong recupera a tempo do Benfica. Penso que é esse o jogo para o qual ele vai apontar a sua recuperação, mas acho difícil. Acho que ele vai demorar mais que o Martinho, porque, como eu digo, por causa da idade. E o Porto vai ter que entrar então muito ofensivo. Estas equipas, como o Nacional da Madeira, tradicionalmente defendem mais, então o Porto tem que encontrar mais caminhos. O Porto este ano tem tido mais facilidade pela questão de ter o Froholt, que é um médio que consegue muito bem aparecer na área. O próprio Alberto Costa, com um lateral muito ofensivo, que o Pedro Lima deve ser semelhante, também furam muito a defesa adversária e isso ajuda a ter muitas opções na área. Portanto, as dinâmicas devem ser parecidas, a intensidade também deve ser alta e muita expectativa para esse jogo, para mais uma grande exibição do Porto, sempre com esse cuidado de que nada está garantido e que cada equipa em Portugal tem características diferentes e às vezes estes jogos com equipas que se defendem mais são mais difíceis do que com as equipas grandes. Mas estou confiante que o Porto venha com essa intensidade ainda aumentada no jogo com o Nacional e isso tem evitado dissabores parecidos com o das épocas anteriores em que o Porto tinha que correr atrás de um resultado, tentar marcar um golo já no final do jogo, tem conseguido estar mais confortável e não precisar de correr tanto no fim. E também com o regresso do Samu, regressa a um ponta de lança que pressiona alto, com mais força física, com mais velocidade, aquela pressão estonteante. Aliás, o Samu lesionou-se precisamente num desses lances. Esperemos que não tire o pé do acelerador, continue a fazer essa pressão alta. O Porto perde um pouco em distribuição de jogo, em ocupação de espaços, que o De Jong é de facto mestre nisso, mas ganha poder de fogo, ganha explosão na frente e continua com um avançado que marca muitos golos. E que dificulta um pouco mais, ou que obriga um pouco mais os extremos a trabalhar e que não facilita tanto que eles apareçam na área para marcar golo. E estou em crer, pela minha previsão, que vamos ter pela primeira vez esta época Rodrigo Mora e Samu a jogar de início. A reedição da dupla da época passada, que eu acho que é uma grande dupla, mas vamos ver até lá, como eu disse, ainda falta alguns dias e vamos estar aqui a acompanhar. Agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa previsão do 11 que vai jogar? Vocês acham que vai ser Pedro Lima e Kiwior os laterais? Quem é que vocês acham que vai ser o 6? Se vocês acreditam que o De Jong consegue recuperar a tempo de jogo com o Benfica, se acreditam que o Willian Gomes
consegue recuperar a tempo deste jogo com o Nacional. O que é que vocês estão a achar da intensidade? Se acham que o Porto tem que baixar a intensidade, se tem que manter, se acham que o Porto dá garantias com o coletivo ou se acham que estas lesões são preocupantes. Se haja alguém aqui que defenda que o Porto tem que contratar jogadores sem contrato livres no mercado neste momento para colmatar estas lesões, se tiverem mais dados e se souberem alguma coisa do jogo de ontem que eu não tenha visto ou que eu não tenha dito aqui, podem deixar nos comentários também. Já sabem que eu leio sempre todos. Portanto, deixem os vossos comentários. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.